Continuando, falando agora sobre comunidades, né? A gente sabe que o conceito de comunidade é um conceito de várias espécies convivendo no mesmo local e interagindo entre si, né? Quando a gente fala de comunidades, é importante a gente entender dois conceitos que foram criados e trabalhados por dois autores, que é o conceito de comunidade aberta e de comunidade fechada. O conceito de comunidade aberta foi criada pelo Gleason, que é um pesquisador inglês, que ele coloca que a comunidade ela não é um organismo e ela é meramente uma coincidência, né? É o que ele fala lá nos estudos dele. E que ele coloca que esses indivíduos, essas espécies, elas só estão perto uma das outras e convivem no mesmo local porque elas precisam daqueles recursos que uma e outra oferece mais o local. Então esse é o conceito de comunidade aberta, que quando aquela população não depender mais daquela comunidade, ela pega e vai embora e ela deixa de ser ela deixa de pertencer àquela comunidade. Por isso o conceito de comunidade aberta. Já o Clements, ele coloca o conceito de que as comunidades são fechadas, porque a comunidade é o mais alto nível de organização biológica. Quando eu tenho ali plantas, animais, bactérias, fungos interagindo entre si e elas formam um superorganismo. Então, por exemplo, a comunidade de pássaros, né, que eu tenho no Parque Nacional do Itatiaia é um superorganismo, né, porque elas fazem várias funções, interagem entre si, ocupam cada uma um nicho. Então, poderia ser, para o Clements, isso é um grande organismo, né? E um outro conceito importante quando a gente fala de comunidade é a questão de conceitos que estão ligados à comunidade, né? Então, um conceito que é importante é o conceito de riqueza de espécies, né? Uma comunidade, ela tem esse conceito de riqueza de espécies. E o que é riqueza de espécies? É a quantidade de espécies que eu tenho ali. Então, eu posso ter um lugar com muita riqueza ou um lugar com baixa riqueza, né? Um exemplo de lugares com muita riqueza são ambientes tropicais. E lugares temperados eu tenho uma baixa riqueza. E um outro conceito ligado à comunidade também é o conceito de equitabilidade, ou também chamado de uniformidade, que é a quantidade de indivíduos que eu tenho por espécie numa determinada área, numa determinada comunidade. E esses dois conceitos, riqueza mais equitabilidade, formam o conceito de diversidade. Então, por que a gente fala, por exemplo, que a floresta amazônica é um lugar com uma boa diversidade ou com uma diversidade alta? Porque eu tenho esses dois fatores unidos. Grande número de espécies, então uma grande riqueza de espécies e uma quantidade razoável de indivíduos por espécies. E isso forma esse conceito que a gente chama de diversidade ou algumas vezes de biodiversidade. E uma coisa importante quando a gente estuda comunidades é a questão do que a gente chama de índices de diversidade, que são índices para medir a taxa de diversidade que eu tenho no lugar. Então, para falar que um lugar é diverso ou pouco diverso, eu preciso entender esse conceito de diversidade. Então, para colocar que um lugar é diverso ou não diverso, eu preciso medir isso. E, para medir isso, os cientistas naturais criaram os índices de diversidade, que tem originalmente matemática, cálculo, né? O pessoal às vezes na biologia brinca, né? Eu vou fazer biologia que lá não tem matemática. Mas entender e saber trabalhar conceitos de diversidade é uma ferramenta básica para o biólogo, né? A gente tem que saber esses índices, né? Saber a questão da estatística justamente para poder inferir se um lugar é diverso ou não. E o que a gente pode fazer para melhorar essa diversidade, tá? E alguns outros fatores que também estão ligados à comunidade são os fatores limitantes, né? Então, a questão da tolerância, né? Fatores limitantes em biodiversidade são a tolerância, né? A amplitude de tolerância que o indivíduo consegue sobreviver. Então, por exemplo, em relação à temperatura, é um exemplo clássico disso, né? Peixes têm aí uma questão de temperatura ótima, né? Quando a gente fala, por exemplo, de temperatura ótima, né? Então, tem um ambiente numa temperatura ótima, que os indivíduos sobrevivem, mas eles também podem sobreviver numa temperatura ou mais baixa ou mais alta. Um outro conceito importante é o conceito de nicho potencial ou realizado, né? O nicho potencial seria todo aquele nicho que o indivíduo possa ocupar, e o nicho realizado
o nicho que ele realmente ocupa. Então, por exemplo, de alimentação, se a gente pensar num nicho potencial de alimentação do lobo-guará. O lobo-guará, ele é um indivíduo onívoro, né? Uma espécie onívora. Eles comem tanto material de origem animal quanto material de origem vegetal. Só que o animal, por exemplo, ele pode ter uma preferência melhor, ele se sinta melhor em comer carne. Então, o nicho realizado que ele realmente ocupa é comer carne. Mas o nicho potencial pode ser comer inseto, pode comer frutas, folhas e outras coisas mais. E eu tenho também um outro conceito, uma outra parte que também está ligada à comunidade é a questão da sucessão primária ou secundária, né? Sucessão primária e secundária, que é importante a gente entender, né? Como a questão da... Na verdade, tem um pedaço que eu tinha que ter falado que eu esqueci. Que é sobre espécies generalistas e espécies especialistas, que estão ligados à questão desse nicho realizado do nicho potencial, né? Espécies especialistas são aquelas que dependem de fatores muito, né? Tem uma amplitude de nicho reduzida, né? Um caso, por exemplo, de espécies endêmicas, e uma espécie generalista, aquela que não tem amplitude de nicho, a amplitude de nicho dela é enorme. Se a gente pensar nisso, uma barata tem uma amplitude de nicho enorme, ela habita todos os lugares, quente, frio, com sujo, limpo, a gente vai encontrar uma barata. E quando a gente fala de sucessão primária e secundária, é o estabelecimento de uma comunidade, né? Então, como é que uma comunidade se estabelece, né? A sucessão primária, ela ocorre num ambiente onde não tinha nada, né? Nunca teve nada, por exemplo, uma rocha, e começa a surgiu depois de um tempo uma floresta. Então, foi um sistema de sucessão primária, onde foram surgindo seres ali, primeiro, para criar um ambiente, um hábitat possível para que outros indivíduos chegassem. E a sucessão secundária ocorre quando eu tenho algum fenômeno ali, um distúrbio, e começa a surgir, a voltar uma determinada comunidade, né? Um caso de sucessão secundária, por exemplo, é quando eu tenho uma floresta super bem formada, uma floresta atlântica, uma floresta amazônica, e simplesmente uma grande árvore morre e cai, abrindo uma grande clareira. Então ali vai ocorrer uma sucessão secundária, porque eu já tenho várias espécies em volta que vão reabitar aquele lugar que foi aberto por aquela queda daquela grande árvore, tá? E quando a gente fala de comunidade também, é importante a gente falar de dois modelos de regulação de comunidade, que são os modelos de regulação que a gente denomina de bottom-up ou top-down, tá? O modelo bottom-up, né, falando bem com sotaque, como, né, na tradução do inglês, justamente o modelo bottom-up significa de baixo para cima. Então, são os modelos, né, que regulam a comunidade de baixo para cima. Então, que vem dos produtores para os consumidores. E já o modelo top-down é o modelo que vem de cima para baixo. Então, é o modelo de regulação da comunidade que vem dos consumidores para os produtores. Diferença para a gente entender em exemplos, né? O modelo bottom-up, quando eu falo de consumidores, por exemplo, se eu tenho um grande incêndio e destrói toda a minha massa vegetal, todo o capim, as árvores, as sementes, as flores, os animais que estão acima, né, os consumidores, eles não vão ter comida. Então, o que vai regular a continuação dessa comunidade vai ser justamente quem são os consumidores, os produtores, quer dizer, né? Então, se não tiver comida, não vai ter consumidor. Já o modelo top-down é diferente. Eu tenho o controle de cima para baixo. Então, por exemplo, grandes carnívoros. Se grandes carnívoros sumirem, níveis tróficos mais baixos vão se super reproduzir. Um grande exemplo que a gente tem nisso aqui na cidade é a questão do grande número de capivaras que a gente tem na beira do Paraíba, né? Hoje, elas não têm um predador à altura, né? Uma onça pintada que coma capivaras. Então, pela falta dessa regulação de cima, eu tenho uma grande quantidade de capivaras, porque eu não tenho predação, né? Por mais que eu tenha parasitas e doenças e a questão das pessoas comerem as capivaras, né, caçarem as capivaras, eu não tenho a questão dessa regulação
pelo predador, tá? E outra questão importante quando a gente fala também é por como uma comunidade ela é estável, né? A estabilidade, como é que se mantém a estabilidade de uma comunidade. Então existem duas hipóteses, uma delas é a chamada de hipótese das juntas, que todos os indivíduos ali dentro daquela comunidade, eles fazem parte de um grande sistema, né, de um grande organismo, e a falta de um deles causa desregulação dessa comunidade com o tempo. Esse modelo é comparado, por exemplo, como um avião ou um carro, que talvez algumas peças possam ser acessórios. Mas se eu tirar, por exemplo, o cabeçote do motor ou o freio, as pastilhas de freio, esse meu carro ou esse meu avião não vai funcionar mais. E se eu for tirando, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais nada. O carro não vai andar, o avião não vai voar mais. E a outra hipótese é a hipótese da redundância, né? Que tá ligado aí que o que regularia a estabilidade de uma comunidade não seriam os indivíduos que estão presentes ali, mas sim a função que cada um tem. Então, por exemplo, eu não tenho os carnívoros, que vão controlar a quantidade de herbívoros, né? Então, se eu não tenho um carnívoro que controla a quantidade de herbívoro, o que vai acontecer? Eu vou ter uma superpopulação de herbívoros. E com isso, eu vou desregular a produção de biomassa. Porque quanto mais herbívoros, mais capim vai ser comido, né? Mais frutas, mais flores. E esse material vegetal, com o tempo, ele não vai conseguir se reproduzir a tempo, né, o suficiente para conseguir manter essa grande população de herbívoros. Então, que a hipótese da junta está ligada aos indivíduos sumirem, né? Mas simplesmente por eles, ser aquela espécie. A hipótese da redundância não, é por causa da função que cada um exerce ali dentro da comunidade. É isso, gente. Mais alguma dúvida, alguma sugestão, tô aberta aí. Esses vídeos são bem amadores, então me desculpe aí às vezes a luz, ou o meu cabelo, ou qualquer coisa. Mas eu tô à disposição para perguntas e para resolução de exercícios, e esses mapas mentais eu vou mandar, tá? Vou fotografá-los. Eu também tô nesse desenvolvimento dos mapas mentais, porque eu não sei desenhar, mas tô tentando aí fazer e que a gente tenha, né, sucesso nessa história de pelo menos ter esse contato visual no vídeo. Tá bom, meus amores? Um beijo.